A paz do Senhor, meus irmãos, que a graça do Senhor Deus esteja com todo o seu povo, que a grandeza da sua misericórdia, a grandeza do seu amor, a grandeza do poder de Deus e da sua proteção esteja com você neste dia 7/5 de 2020. Queridos e amados irmãos, como já estou em dívida sobre o vídeo a qual postaria sobre um sonho que o Senhor me mostrou na revelação, algo muito forte que eu vivi, e venho aqui neste momento para dividir com vocês. Primeiramente, eu gostaria de ler alguns versículos que se encontram em Lucas 21:17. A palavra diz assim: "E de todos sereis odiados por causa do meu nome." Da mesma forma, em Mateus 10:22 fala: "E odiados de todos sereis por causa do meu nome. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo." Da mesma forma, em Marcos capítulo 13, verso 13, diz: "Sereis odiados por todos por amor do meu nome. Mas quem perseverar até o fim será salvo." Amados e queridos irmãos, você prestou atenção? Sereis odiados de todos. A palavra fala sobre o ódio, rejeição, raiva. E existe uma separação, porque o ódio de alguém decaindo, deferindo sobre outras pessoas, pessoas, tanto no plural como no singular, e sereis odiados por causa do meu nome. Quem está falando isso? Jesus. Aí ele fala, no entanto, em Mateus: "E odiados de todos sereis por causa do meu nome." Mas eu quero trazer esta palavra para que você entenda o significado de todos. De todos, amados irmãos, tanto do mundo físico, dos homens, de pessoas que não querem aceitar ao Senhor, porque aceitar a Jesus é trazer à luz os pecados daquelas pessoas. Por quê? Porque a quem roubava não deve roubar, continuar roubando. Quem mentia não deve continuar mentindo. Quem andava no mundo de prostituição tem que andar no mundo com a conduta exigida, sem estar praticando imoralidade, sem mentira, sem estar cometendo corrupção. Então, quando nós chegamos com a palavra da verdade, quando nós chegamos com esta palavra que traz à luz aquilo que está nas trevas, na escuridão, o pecado, o que os homens, e tanto homens com espíritos malignos, desejam? Esconder os seus erros. Os demônios, eles ficam camuflados. São poucas situações que eles batem de frente com o ser humano para que o ser humano perceba. Porque quando eles são descobertos, quebra aquela força. Porque a partir do momento que o homem descobre que está sendo iludido, está sendo enganado por forças malignas que o induzem para praticar o mal, para praticar forças que vai destruindo o seu caminho, destruindo a sua fé, a sua esperança, a sua moral. Você vê que quando o pecado entra na vida de alguém, ele começa destruindo o nome, destruindo a moral. O próprio homem não sabe o que significa, porque para ele tudo é liberal, tudo é normal. Um homem sair com várias mulheres não
ter um compromisso apenas com uma, ter a sua família, os seus filhos, um homem abusar do seu próprio filho, neto, filho, a mulher largar o marido, enquanto ele está trabalhando, ela está se prostituindo com vários homens. Tudo isso sem a palavra, sem a prática da palavra. Se a pessoa disser assim, eu não creio em Deus, então de onde vem esse código da moral? Porque se não existe Deus, tudo pode. Quem disse que faz as coisas que não devemos praticar, os erros, cometer suicídio, roubar, tratar mal os pais, ser pessoas que não têm amor ao próximo, toda essa origem vem de Deus. E quando uma pessoa se dedica a praticar a palavra, viver na palavra, buscar esse conhecimento, ele é odiado, tanto dos homens como das forças malignas, dos espíritos malignos, porque para eles é bom continuar na escuridão, enganando o homem. Por quê? Pelo poder que o Senhor colocou em nossa vida, o poder da decisão, o poder de decidir se continua no pecado, se continua na escuridão ou não. Quando o homem decide deixar para trás tudo aquilo que é vergonhoso, tudo aquilo que prejudica a sua vida, a sua aproximação do Senhor, tudo aquilo, os anjos, a partir desse momento, eles são colocados do nosso lado, para que o nosso livre-árbitro seja respeitado. A nossa vontade soberana, a vontade soberana do homem seja respeitada. E Jesus nos ensinou nestes versículos, nestas passagens, quando ele diz, sereis odiados por todos, por amor do meu nome. E o que significa amar o nome do Senhor? Fazer a vontade dele. E a vontade dele está onde? De praticar o bem. A vontade de Jesus está onde? Na palavra. Ele diz, eu vim trazer a palavra de vida, a palavra de esperança, aquilo que estava perdido, eu vim resgatar. E Jesus nos ensinou que tudo que ele nos trouxe foi o que Deus quer para nós, o Todo-Poderoso quer para nós. E quando nós aceitamos esse caminho, nós aceitamos a palavra de Jesus, nós aceitamos o nome do Senhor, nós aceitamos viver com Ele, nós somos odiados por todos. Todos inclui tanto no mundo físico como no mundo espiritual. E por isso que as coisas para você, irmão, é sempre com dificuldade, porque o mal de todas as formas tenta te prejudicar. Ele usa as pessoas para tentar te prejudicar, te barrar nos teus negócios, te trazer a prisão nos teus sentimentos, teus pensamentos, te aprisionar. Em 1 Pedro, capítulo 5, do verso 6 em diante, fala sobre isso. Fala, amado irmão, aqui no versículo 6. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que, a seu tempo, vos exalte, lançando sobre ele todas as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ao qual resistir firmemente na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Por isso, amado irmão, nós estamos em uma guerra. E o próprio apóstolo Paulo falou que a nossa guerra não é no mundo físico, não é contra o sangue. O sangue existe no mundo físico. O homem existe no mundo físico, a carne. Quer dizer, a carne, o sangue, existe no mundo físico. A palavra diz em Efésios, capítulo 6, do verso 10 em diante,
Nos demais irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possa estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possamos resistir no dia mau. Havendo feito tudo, ficais firme. Portanto, tomai todas as armaduras. Ele diz para que nós tomemos todas as armaduras. Que armaduras são essas? Que vamos ficar firmes. E o mais lindo é que ele fala no versículo 14, firmes, tendo cingido os vossos lombos, com verdade, vestida a couraça da justiça, calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Irmãos, esses dardos inflamados, o escudo da fé, é o que tem nos protegido no meio desta pandemia, no meio desta situação horrenda que temos enfrentado e estamos enfrentando lutos. São Paulo declarou luto oficial enquanto durar essa pandemia. E o versículo 17 diz: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O que é o capacete? Tomar o capacete é receber a salvação, é estar ciente que ela pertence a você. E por isso, quando nós recebemos, aceitamos essa salvação, o inimigo usa esses dados inflamados para dizer: olha, tu não é digno de ter essa salvação, olha, você não é digno de ser santo, de estar com Deus, que Deus é muito santo. O inimigo tenta jogar esses dados na sua cabeça, dizer que, olha, ele joga essas fraquezas na tua mente para te tirar a fé, te tirar a esperança, te tirar tudo aquilo que vai te estruturar. E diz assim, irmão, a palavra diz: olha, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Olha, pegue a palavra do Senhor. Esta palavra, irmãos, é uma espada. E devemos orar, no versículo 18, diz: orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda a perseverança e súplica por todos os santos e por mim, para que me seja dado, no abrir da minha boca e a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho. O apóstolo Paulo pede aqui que dei força para ele através desta oração, pedindo que quando ele começar a orar, começar a abrir a boca, para que ele seja um instrumento de Deus. E é isso também eu peço aos irmãos que orem por mim, ore um pelos outros. Irmão, devemos orar para que, ao abrir e fechar da nossa boca, podemos transmitir a vida, transmitir a esperança. Precisamos fazer isso. Precisamos estar na presença de Deus, firmemente, diretamente, na guerra, batalhando. No versículo 20 fala: pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Fala sobre esse embaixador em cadeia, é aquilo que eu não faço o que quero, nem aquilo que tenho vontade, mas aquilo que a vontade do Senhor nos concede. Não sou livre para andar para onde eu quiser, botar os meus pés, conversar, ter amizade, namorar o que eu quiser, fazer o que eu quiser, beber o que eu quiser, comer o que eu não sou. É por isso ele fala: embaixador em cadeias,
para que possa falar dele livremente como me convém falar. Amém? E devemos orar para que possamos alcançar esse profundo entendimento. Queridos e amados irmãos, após essa explanação desta palavra, quando diz que nós seremos odiados, de todos, sereis por causa do nome do Senhor. A palavra diz de todos seremos odiados, todos o que? Tanto no mundo físico como no mundo espiritual, principalmente no mundo espiritual, é quando a gente aponta as armas malignas do inimigo, que vai destruindo, vai condenando ele. Porque a partir do momento, se você se levantar e dizer, eu não quero continuar nessa vida, eu quero seguir para frente com Jesus. E aí vem os ataques, vem esta força. E é nisso que eu quero falar sobre o sonho que eu tive uns 3 dias. Aí, irmãos, lá pelo dia 3 a pelo dia 4 de maio, eu tive um sonho que foi um sonho para mim, durou a noite inteira. Eu saía numa certa rua e começava a falar de Jesus e começava a sair como se estivesse na cidade mesmo, aqui em São Luís. E de repente eu olhava e existia uma nuvem, era uma nuvem muito grande de pessoas, mas eram umas pessoas estranhas, pessoas que não se vestiam normal, as roupas delas eram rasgadas, parecia aquele filme de Alquideia, aquele dos mortos-vivos. E eles me perseguiam com armas, de todo tipo de armas, para me exterminar. Porque dizia que por onde eu andava, eu estava falando coisas que não deveria falar. E eu olhava, entrava nos ônibus, entrava em outros tipos de carro, saía e via uma grande perseguição sobre a minha vida. E eu lembro que veio uma força tremenda, me levantou no alto, esta força, e eles não conseguiam me alcançar. Eu lembro que eu começava a voar sobre tudo aquilo que estava acontecendo. Existia uma nuvem como se fosse uma nuvem de fumaça. E muitas pessoas que estavam naquela nuvem, eles não conseguiam enxergar, olhar adiante. Eles não conseguiam ver através daquelas nuvens. E o povo de Deus, o Senhor colocava acima daquelas nuvens, daquela nuvem escura. E eles andavam nas ruas aprisionando as pessoas para ficar naquela nuvem escura. Eu lembro que eu voava acima da nuvem e depois eu descia para entrar num local procurando a minha casa. Mas quando eu cheguei na porta da casa, eu ouvi uma grande voz que dizia, não entre, pois está contaminado aí este lugar, este ambiente. E eu via várias velas, via tipo de coisas como se fosse magia negra, vários demônios lutando para tirar minha vida, tentando me atingir. E eu lembro que o Espírito Santo falou, levante, continue voando, eles não podem atingir você. E eu lembro que eu levantava, voava, aí em certo lugar eu descia para conversar com alguém ou para alertar alguém. Eu subia nas nuvens e depois eu descia para continuar falando de Jesus. Entrava em uma certa casa e eu lembro que eu estava sendo procurada também por pessoas que começavam a orar por aquelas pessoas e elas começavam a abrir as suas mentes, elas começavam a não aceitar, a ficar naquele nível aonde existia aquela fumaça meio assim cinzenta, que cobria a mente das pessoas, para que não visse. Eu lembro, amado irmão, que ao chegar na porta, na frente do terreno da casa onde eu estava, na casa que eu estava morando, num ambiente, havia como se estivesse minado. Eu dizia assim,
como se ele estivesse, sabe, como fosse uma gangue de marginais. Eu dizia, como é que eles chegaram aqui primeiro do que eu? Como é que eles sabem para onde eu estou indo? E eles iam cercando os lugares onde eu me encontrava, os meus amigos, os meus familiares, e ficavam cercando todo o ambiente. Mas de repente vinha aquela força e me levantava no ar novamente. E aquela força era Jesus, era o poder do Senhor, para que nós pudéssemos continuar pregando. Você, irmão, se você está sendo perseguido por essas forças do mal, continue lutando. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Eu estou indo bem, Não, vá para a palavra. A palavra do Senhor é a luz que nós necessitamos neste mundo. É a lâmpada para os nossos pés, para saber se estamos pisando no lugar certo, para saber se estamos falando as coisas corretas. Se até você tiver um sonho, uma revelação, e você for olhar o que a Bíblia fala, se você não achar, amado irmão, algo que sustente você na palavra ali, não leve adiante, peça a confirmação do Senhor. Irmão, eu recebi uma oração e revelou isso, revelou aquilo. A Bíblia diz o quê? Tem algum fundamento na Bíblia? O que eu estou falando para você tem fundamento. Nós lemos aqui o apóstolo Paulo falando que a nossa guerra não é contra o sangue, não é contra o homem, não é contra a carne, mas é contra as potestades no reino espiritual, acima das cidades, acima de tudo isso. Deus nos leva acima delas, para que nós possamos respirar o ar espiritual normal. E é isso. Deus está dando vitória ao seu povo diante desse sofrimento todo, mas você tem que ir acima das nuvens, acima de toda essa aflição. E eu percebia que eu estava sendo perseguida. Eu lembro que diante de mim aparecia um homem normal, era parecido assim, um colega da faculdade, e ele começava. Eu tentei, era tipo como se fosse um hospital. Aí a palavra veio a mim e disse, olha, entre nesse hospital e fale de mim aqui neste lugar. E eu fui, aí de repente veio um homem e disse assim, você não pode entrar aqui. Aí quando ele me olhou, disse, eu conheço você. Você pode entrar, eu te conheço, você é a Sara, a gente estudou na faculdade. E eu olhei e era o meu colega normal. Aí o Espírito Santo falou assim, não confie nele, ele não é humano, ele é um espírito das trevas. Ele quer que você entre nesse ambiente para te aprisionar. E era uma salinha que ele reservou para que eu entrasse naquele lugar. E eu disse assim, mas ele parece uma pessoa normal. Ele disse, não acredite. Demônios estão agindo nos corpos das pessoas porque elas deram lugar. O próprio Jesus falou sobre isso, que quando ele orava, libertava alguém, mas se essa pessoa não quisesse mais o Senhor, e o espírito que estava naquela casa fosse para outro lugar e não encontrando um local, um ambiente para que ele possa se instalar, ele volta para a sua casa que está adornada, varrida, limpa, com mais sede. E as condições daquele, ao receber esses espíritos, fica pior do que já foi antes. Jesus falou sobre isso. Amados, e existe essa grande perseguição que está sendo hoje acontecendo na vida do seu povo, no povo da igreja. E ele diz assim, o Senhor fala em vários versículos. Em Mateus 24:9 diz, então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. E se essa palavra está falando, então vos hão de entregar para ser de atormentado. Quantos irmãos estão sendo atormentados nesse meio, nessa situação? Existe, a minha irmã Raquel até falou para mim, olha,
De repente eu senti um arrepio, um calafrio, meu coração começou a acelerar. E eu olhava na minha mente, eu não conseguia ter esperança, eu não conseguia ver esperança. Eu fiquei assim, parecia que eu ia morrer, eu fiquei sem força. E eu estava me sentindo atormentada, angustiada. O que a palavra nos diz? Que a nossa luta é num reino espiritual, no mundo espiritual. O Senhor Jesus também falou que o reino de Deus já está entre nós, ele não é visível. E o apóstolo Paulo falou o quê? Que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. E Jesus falou em Mateus 24:9, diz: então vos hão de entregar para ser atormentados e matar-vos-ão. E o que o inimigo quer? Tanto atormentar o povo de Deus nesse momento e matar espiritualmente. E sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome, em qualquer ambiente que nós entramos. Qual seriam essas nações? Tanto no mundo físico como no mundo espiritual. Amados e queridos irmãos, nós estamos vivendo um momento muito difícil. E essa passagem que estamos passando por essa tempestade grandiosa, no final desta tempestade você vai ver a manifestação do poder de Deus, a grandeza de Deus, a presença de Deus. E quem não nos diz se tudo isso seja para a vinda do homem? Eu acredito que seja a vinda do Filho de Deus, do Filho do homem, sob as nuvens. Eu vi aquela perseguição sendo feita por onde eu andava, pelos lugares, existia como se fosse uma gangue armado com todo tipo de arma, me perseguindo para tentar tirar a minha vida, tentar tirar a minha fé, tentar impedir que eu esteja aqui louvando, esteja aqui orientando, esteja aqui ajudando você nesta batalha, meu irmão. Abra do seu olho. Abra os seus olhos, voe acima das nuvens, vá acima das nuvens, comece a glorificar a Deus, comece a se preparar para o arrebatamento. Se prepare, porque a guerra é grande, as batalhas são muitas batalhas, mas o nosso Deus é maior. O nosso Deus é poderoso e grandioso, está conosco neste momento. A batalha pode vir de todos os lados, mas o Rei dos Reis, Senhor do Senhor, permaneça conosco. Amém? Vamos orar? Pai amado, estamos aqui neste momento te agradecendo por tudo que temos concedido, esta oportunidade de dar estas revelações, estas visões e saber que nós podemos voar acima das nuvens. A tua mão poderosa nos levanta acima de todas estas nuvens negras, este mal que está propagando na terra, a qual muitas pessoas estão entrando nas trevas da morte, nos ambientes escuros. Ó poderoso Deus, e o inimigo tem se levantado contra a igreja, tentando matar a nossa fé, tentando tirar a esperança, a alegria. Nos ajude nesta tempestade, nos dê força. A tua palavra já nos disse que nós seríamos odiados, seríamos perseguidos pelo amor do seu nome. Porque para confiar e continuar te louvando, te servindo, nós devemos lutar, ir contra a maré do que está acontecendo e não aceitar viver na presença do mal, viver com o mal nas nossas casas. Nós te agradecemos por a sua misericórdia, pelo seu amor sendo derramado no meio da sua igreja, no coração de cada irmão. Senhor, neste canal ao qual o Senhor disse para que nós possamos abrir este canal, para que o Senhor possa trazer as experiências e dividir com a igreja, dividir com o mundo. Eu lhe peço em nome de Jesus, traga a confirmação no coração do irmão, traga a confirmação no coração da minha irmã, fortifica, nos prepare para esta grande tempestade que está acontecendo e que ainda vai vir, mas sabemos que no final da tempestade o sol vai brilhar e a tua grandeza vai se manifestar na nossa vida, Senhor.
em nome de Jesus. E nós queremos estar à tua direita, nós queremos ser as ovelhas da tua direita, não ser os bodes que vai ser colocado à esquerda, porque tu estás conosco, nos ajudando para que nós possamos continuar nesta guerra, dando testemunho. Nos ajude, Pai, nos dê força, nos fortifica contra as forças do mal, contra os espíritos malignos, contra as forças essas tempestades malignas que têm se levantado no meio dessa escuridão para tentar abater o teu povo. Vá fortalecendo o teu povo em nome de Jesus. Nos dê vitória, nos ajude, Senhor, a caminhar sobre estas águas escuras. Nos ajude a subir acima das nuvens, dessas nuvens de sofrimento, da nuvem de angústia, em nome de Jesus, e nos dê força. A tua palavra nos diz que nós somos mais do que vencedor. A tua palavra nos ensina, Pai, que maior é o que está conosco, que é o Senhor que está na vida do teu povo, em nome de Jesus. Te agradecemos, abençoa meus irmãos, os novos inscritos no canal. Senhor, vá protegendo as suas famílias, vá protegendo, vá abrindo as suas mentes para que se prepare para o grande dia, o arrebatamento, ó poderoso Deus. Em nome de Jesus, nos livre destas perseguições a qual os espíritos têm feito no mundo espiritual. Em nome de Jesus, usando homens e mulheres, até os nossos familiares contra nós. Ó poderoso Deus, quebre todo este mal, todas as correntes que aprisiona o pensamento deste homem, o pensamento desta mulher, a qual ainda não se libertou totalmente destes vícios malignos. Em nome de Jesus, liberta para a honra e glória do teu nome. Amém, amados irmãos, que Deus abençoe e permaneça na presença do Senhor. Amados irmãos, eu peço em nome de Jesus que vocês me ajudem com essas visões, estas revelações, a palavra do Senhor. Compartilhe o máximo que você puder. Compartilhe, irmãos, ore por mim, eu lhe peço em nome de Jesus. Aquele que sentir no coração desejo de ajudar, irmão, o canal, até para comprar equipamentos, comprar as coisas que nós necessitamos. Plante no reino, plante, irmãos. Irmãos, eu quero permanecer aqui junto com vocês e vou dar início, vou dar continuação na escritura do livro, irmão. Vou terminar essa escritura desse livro, falar sobre tudo que tem acontecido e o que ainda vai acontecer. São coisas grandiosas que Deus nos deu, sobre o arrebatamento que foi feito naquele monte durante 15 dias. Amado irmão, eu agradeço por tudo que vocês têm feito. Eu vou colocar, irmão, na descrição do canal, o número da minha nova conta, né? Eu consegui abrir uma conta, eu vou colocar para quem desejar, sabe, irmãos, ajudar o canal. Eu não estou pedindo, mas isso é uma maneira que o próprio Deus fala, está nas Escrituras, que aquele diz, se alguém der, mesmo que seja apenas um copo de água fria, a um destes pequenos, porque ele é meu discípulo, eu asseguro que não perderá a sua recompensa. E eu estou dando oportunidade para que você seja abençoado. Seja abençoado. A palavra de Deus é clara em Mateus capítulo 10, 42. Diante desta situação que estamos vivendo, comece a semear, comece a plantar, não só na minha vida, na vida dos seus familiares, na vida dos seus vizinhos. Eu tenho dado este conselho para vocês, que o que você faz nesse momento de escuridão, o que vem acontecendo, o que está acontecendo, o que vai vir acontecer mais ainda, para que você comece a semear no campo. E esse campo é um campo que não precisa de adubo, é um campo fértil, a qual Deus traz para você. A palavra em outras versões, irmão, diz assim, aquele que der até mesmo um copo de água. E o que é um copo de água? Fresca, a um destes pequenos, na qualidade de discípulo.
Em verdade vos digo que de modo algum perderá a sua recompensa a qualquer que tiver dado, só que seja um copo de água fria. É um destes pequeninos, em nome de discípulo. Receba. Você crê que as pessoas que têm trago palavra de vida, de força, de fortaleza, Deus diz assim, ó, irmão, não olhe para o que você tem, para o que você possa fazer, plantar. Diz assim, ó, um copo de água. Deus diz assim, ó, se você chegar aqui e der um copo de água para alguém, ó, eu vou levar esse copo para missionário, um copo de água para a senhora. Está dizendo o valor do copo de água? Está falando? Então, o que você pode fazer? Então, plante em nome de Jesus. Plante em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Neste meio desta situação, o que devemos fazer é correr para o Senhor. Correr e fazer a sua palavra ser cumprida na sua vida, na minha vida, na vida dos seus familiares. Então é o momento realmente de ir com tudo para a presença de Deus e se assegurar na palavra do Senhor, o que Ele nos ensina e tem nos fortalecido. Então eu lhe peço, me ajude em oração, contribua da maneira como você desejar. Então, irmãos, nós estamos definitivamente nas mãos de Deus. Nós estamos definitivamente nas mãos do Senhor. Se você crê verdadeiramente que esta é uma palavra de Deus, o que eu trago para você, coloque em prática esta palavra, seja uma testemunha viva do poder de Deus. Comece a plantar, pregue a palavra, ore, louve, contribua com o que você pode fazer, mesmo que seja com um copo de água. Amém? Que Deus abençoe, permaneça com Ele na presença do Senhor. Estarei aqui sempre orando por vocês, sempre estando aqui. Entre no grupo se desejar, me chame no particular, precisar de oração, estou aqui para te ajudar no nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe e permaneça na presença do Senhor. Amém. Muito obrigada.